Bocas malditas, bocas malditas, Bocas malditas. bocas malditas, Bocas malditas. Bocas malditas. Bocas malditas. Bocas malditas. malditas. Bocas malditas. Olá, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos ao Bocas Malditas. Na sessão entrevistas, a ideia é que a gente converse com artistas da cidade, ou que estão na cidade, ou que têm alguma relação com a cidade de Curitiba. E mais do que com uma entrevista muito formal, é uma conversa sobre trajetória, sobre trabalho, sobre questões artísticas dessas pessoas. E na edição deste mês, a gente conversa com o Márcio Abreu, que é diretor de teatro, dramaturgo da Companhia Brasileira e de outros trabalhos também. Então, muito obrigado por vocês estarem com a gente, e é isso aí. Então, obrigado. Obrigado você. Por aceitar o nosso convite e receber a gente aqui na Companhia Brasileira. E que legal esse novo espaço, Bocas Malditas, o nome é ótimo e a ideia é maravilhosa, né? Que massa, obrigado. Curitiba já estava precisando de um espaço assim, né? Sim, a ideia é criar esses espaços mesmo e convidar todo mundo para ocupar o espaço, né? Então, não é o espaço só da gente que edita, mas é de todo mundo, né? Claro. Todos nós. Por isso que tem essa sessão de entrevistas, né? Para ter os artistas falando, tem a sessão de os cadernos de artista, que cada artista escreve sobre o seu próprio trabalho. Isso é muito legal. Isso é... E o estímulo pra gente, pra nós que somos artistas, pra realizar esse ato de reflexão interna, mas que pode se desdobrar para outras leituras, assim, nem sempre você tem nem tempo cronológico, nem tempo sensível para se dedicar a isso e ter um suporte para que essa ideia, né, circule. É fundamental para estimular a escrita de artista, a crítica de artista. Porque também é uma circulação, mas também é um registro, né? Ele está lá, é um espaço que está lá. Então, essa é a ideia, que seja um espaço vivo, né? Dinâmico. E que provocativo também, né? Claro. Tipo, e aí, quer escrever alguma coisa? Fala aí. Fala aí. Não quer falar? Fala aí. Falei, mas fala pra câmera, falei, mas fala pro site. Então, é uma provocação mútua, né? Tanto pra gente que propõe, quanto pra quem a gente propõe, claro. né? Tudo. Parabéns. Obrigado. E que bom que a gente tá junto. Sempre. A proposta é que a gente, então, converse e eu começar meio do começo, meio tradicionalmente, que você falasse alguma coisa sobre teu processo de formação artística, ou seja em algum tipo de curso ou não, né, como que se deu, né, esse teu processo de formação, ou ainda se dá, né? Ainda se dá, claro, mas tem muito a ver com a minha vinda para Curitiba, né? Eu sou daqui, vim do Rio de Janeiro, cheguei no início dos anos 90 em Curitiba. O panorama, assim, a paisagem, a arquitetura, os vasos comunicantes, assim, né? Como as pessoas usavam a sua possibilidade de se manifestar na cidade, era muito diferente do que é hoje. Claro, a cidade é muito menor. Então eu percebo assim, que Curitiba é diferente, o que ela me trazia de diferença em relação ao Rio de Janeiro era uma cidade muito mais vertical que horizontal. As relações aqui, para mim, isso, claro, percebendo depois, né? Mas o desenho era vertical, não horizontal. Então isso foi muito significativo. Eu era adolescente, chegando aqui, o Rio, essa cidade horizontal, né, com grande campo de visão, né, porque tem o mar, mas também tem as montanhas, essa monumentalidade da cidade, uma certa exacerbação, um exagero impresso em muitas coisas,
E isso se imprime também na vida das pessoas. Claro que eu estou falando de generalidades, mas só para cercar um pouco o contexto, assim, porque isso de fato foi muito significativo para a minha formação. Eu já fazia teatro, escola, e o teatro sempre foi presente na minha vida. Mesmo assim, de ir assistir peça quando era criança e peça de adulto. Enfim, eu tive uma relação com o teatro. Mas aqui eu comecei a fazer teatro, né, com grupos. Aí eu entrei no Lusco Fusco. Antes do Lusco Fusco, tinha uns amigos ligados à escola, amigos, sei lá como eu conheci, mas eu ia pro teatro de bolso. Tinha um grupo chamado Mais ou Menos Podrão, que era uma galera mais ligada aos movimentos punk da cidade. Tinha músicos, poetas, já com essa perspectiva de encontro entre linguagens, de fricção entre linguagens. Eu sempre nunca vi o teatro como uma instância desconectada ou murada, né? A percepção, e isso é muito claro para mim, a percepção e a vivência no teatro sempre foi de um entendimento de um lugar de fluxos, fluxos de pensamento, de vivências, de manifestação, de encontro consigo mesmo, de formação de sensibilidade, de olhar para o outro, de se colocar no lugar do outro. E essa perspectiva, para mim, se apresentou aqui em Curitiba muito claramente. Então, esses movimentos assim, mais de participar desses grupos, de viver a cidade, adolescente começando a sair de casa com mais vigor, com mais virulência, se experimentar na urbis, né? Se colocar em risco, ir em direção ao desconhecido, tudo isso em Curitiba, fria, né? E muito do lado de fora também, quebrando um pouco esse mito de que Curitiba é uma cidade que vive dentro das casas, dos porões. Claro que é diferente de lugares mais ensolarados, mas aqui eu andei essa cidade, eu descobri a cidade andando a pé, né? De madrugada, em bando, né? Então isso tem a ver com a minha formação, profundamente. E aí eu fiz uma coisa que foi muito marcante para mim, que foi o laboratório ligado ao Lusco Fusco, lá no Sesc da Esquina, que era um núcleo muito forte em Curitiba nesse período, de formação e de criação. Porque aí tinha digamos assim, essa franja, né, mais marginal, e tinha o teatro oficial, que era o Guaíra e tal, no seu auge, né, assim, produzindo muitas coisas, realmente como um centro produtor, o que também era muito importante na cidade, também na formação, que a gente via muita coisa. Claro. E também começando o Festival de Curitiba, então era um panorama. Aí tinha um festival de música antiga, que era uma das coisas mais extraordinárias que teve em Curitiba, que tomava a cidade inteira, além do festival, da oficina de música, era uma outra coisa. Bienal de fotografia, assim, tinha muita coisa na cidade que fazia esses atravessamentos, assim. Eu fiquei animadaço de vir para Curitiba, eu adorei. Que bom! E aí, então, aí eu participei desse ano de formação nesse laboratório junto com o Luiz Carlos Teixeira da Silva, que era o diretor do Lusco Fusco. Tinha toda uma estrutura no Sesc da Esquina, que poderia ter sido uma coisa a se expandir, né? Quase no modelo de um CPT, mas o Sesc daqui é um negócio tenebroso. É um mistério. Né? É um mistério o Sesc da Esquina, porque é um equipamento super legal, um teatro incrível, mas que não entra ninguém ali que consegue potencializar uma vocação artística, cultural, de formação. Fica aquele espaço mal utilizado e aquele prédio, aquela coisa toda com a programação pífia, enfim.
dá para entender. Mas nessa época tinha isso, era a sede do grupo. E tinha dinheiro para manter esse grupo. E tinha esse laboratório. E aí eu comecei já também dando aula, imagina. Eu estava até conversando com o Márcio Matana outro dia aqui, falando disso, quanto ainda hoje para mim, se falando de formação, essa ação de, posso dizer ensinar, mas não é exatamente ensinar. Quando eu estou falando ensinar, eu estou falando, sei lá, alguma dimensão de transmitir algo. De compartilhar. De compartilhar com referências que você tem para pessoas que não têm essas referências. Né? Então, seja uma certa pedagogia. É muito importante na minha formação. Eu comecei a fazer teatro, digamos assim, ensinando aquilo que eu não sabia. Mas é mais ou menos na universidade. Exatamente, é um pouco como a universidade. E isso, por um acaso, sempre ficou presente na minha vida. E eu cultivo esses espaços. Assim. Eu não posso fazer tanto quanto eu gostaria, porque eu não tenho tanto tempo para isso, mas eu acho um aspecto muito importante do meu trabalho, quando eu tenho a chance de pensar em dinâmicas de workshop, de oficinas, ou mesmo processos mais longos, como trabalhos de orientação dramatúrgica, sei lá, ou de criação mesmo. É sempre importante para mim, são sempre momentos de colocar em xeque o que eu estou pensando, de revisitar, de renovar, de aprender mesmo com o outro. Não tem nenhuma demagogia nisso, assim. É de fato uma experiência que eu vivo e que cultivo, assim. Aí ainda nos anos 90, aí teve toda essa dentro desse contexto de Curitiba, sei lá, coisas importantes, assim, que foi a vivência dos grupos, né? Então eu comecei a fazer teatro mais intensamente, digamos assim, com contorno profissional no Lusco Fusco. E aí o grupo acabou, o Sesc já naquela época já desmantelou. Virou o que é hoje. E aí a gente ainda continuou ali, eu dava aula lá, aí a gente continuou com a galera que estava ali, algumas pessoas que saíram dessas oficinas. Fez uma peça junto com a Sabrina Rosa, que é uma figura que era do Lusco Fusco, hoje está na Espanha, uma figura extraordinária. Ela dirigindo, a gente fez uma montagem do Rinoceronte, do Ionesco, eu fazendo como ator. E essa experiência gerou, com algumas pessoas, a gente criou um grupo que se chama Grupo Resistência, que é um grupo que durou, sou ruim de data, assim, mas deve ter durado uns 10 anos, até mais, porque eu saí antes do grupo terminar. E que foi de fato uma escola esse grupo. E nesse mesmo período do Resistência eu me vinculei à Escola Internacional de Teatro da América Latina e do Caribe, que foi uma experiência muito importante de formação. Eu viajei em vários países da América Latina num modelo de formação, pode-se dizer, muito singular. Foi uma escola criada em Cuba no final dos anos 80, nos anos 80, com representantes mestres, assim, de vários países que eram responsáveis por dirigir a escola nos seus países e fazer o lançamento dos chamamentos para os módulos da escola em cada um dos países, era por currículo. Então a gente viajava para esses lugares e tinha aulas e experiências de criação com mestres, professores, artistas de vários lugares, mas sempre com um aspecto de vivência, digamos, antropológica daquela circunstância específica de quem estava recebendo a edição da escola. Era como uma sequência de residências. Como uma sequência de residências longas, né? De muitas residências ao longo do tempo. E bom, aí nesse contexto, Grupo Resistência, aí também foi o momento que eu tive contato com o Eugênio Barba, Ista, quando veio para Londrina, daí também fui viajar para encontrar com eles, para ter um desdobramento disso. Então foi um momento de muitas
vertentes de referência que me provocaram. Tanto a vivência aqui, com a cidade, esse universo mais underground, os artistas aqui, Bar do Cardoso, Café Poesia, depois Café do Teatro, Tuque, Teatro de Bolso, o Sesc da Esquina, depois o 21, né? Assim, essa cartografia mais essa vivência lá que a gente pegou incomodato um espaço lá no Ugulan, que era um antigo internato abandonado, que tinha um teatro abandonado dentro, que existe até hoje esse espaço, a gente reformou com as nossas próprias meios e mãos, literalmente, e era a sede do grupo lá, do Resistência. E então a gente ficava trabalhando 10, 12 horas por dia, fez performances de rua, eu ainda mais como ator. O Evil dirigiu uma segunda peça, o Evil que vinha do Teatro de Bonecos, Suicídio como Prova de Caráter. E depois a gente foi para esse espaço, e aí eu fiz um ano de processo, e aí já também como dramaturgo, diretor, mas ainda como ator, e junto com o Marcelo Munhoz, a Jo Martinez e outros parceiros do grupo, mas nós três que, digamos, fizemos a dramaturgia e escrevemos esse trabalho. Eu dirigia junto com o Marcelo, também atuava, que é o Paredes de Vento, que foi uma peça que foi uma peça laboratório, uma peça escola, uma peça que durou muitos anos, teve uma trajetória muito longa, que viajou bastante. Foi por causa das viagens dessa peça que eu tive um vínculo através do Fernando Peixoto com a Escola Internacional. Então é um contexto muito, digamos, diverso de formação. E eu entrei na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, essa do Moro, ele devia ser depois de tudo isso você... Não, junto com tudo isso. Logo, quer dizer, já isso tudo bastante andaram, mas ainda entrei na Faculdade de Direito. Eu pensei em fazer a FAP, mas era uma coisa meio careta para mim, os professores eu achava uó. Aí fiz arquitetura, aí fiz direito e fiquei, porque era universidade pública. Você terminou direito? Terminei. Olha, temos advogados. Não sou advogado, mas eu terminei. Deveria ser. Né? Seria útil. Deveria ser nesse momento. Mas não desejo isso pra ninguém. Enfim, foi esse o contexto. E aí, esse grupo, grandes amigos, né? O Marcelo Munhoz, uma figura muito importante para mim, assim, como porque a gente sabe o quanto esse período de construção de uma relação com o teatro, de você se descobrir como artista, de você tocar a dimensão profissional disso, viabilizar os meios e tal, você faz isso junto com as pessoas, né? Então você constrói de fato amizades. O Marcelo é uma dessas pessoas assim que faz parte da minha vida profundamente, assim, né? Como uma espécie de família, assim, uma pessoa que eu tenho muito amor e gratidão por a gente ter vivido esse período de formação tão profundo, tão intenso e de transformação. Então, o Resistência tinha um diretor, eu não lembro como que acabou sendo. A gente não tinha, começou, não tinha, mas eu acabei dirigindo o Paredes de Vento e aí foi a peça. Antes o Evil dirigiu o Suicídio como Prova de Caráter, aí eu dirigi o Paredes de Vento junto com o Marcelo. E a peça, essa foi o Grupo Resistência, foi. Aí depois eu saí, né? Aí eu dirigi na transição o Adeus Robinson, que foi já a minha relação com o Cortázar, que era antiga e tal, que fez uma espécie de transição para a Companhia Brasileira. Que aí eu fui para Nicarágua, dentro da escola ainda, fiquei lá e precisava dar um nome. E aí, como era eu e a Fernanda Fará os únicos no encontro da escola brasileira, eles chamavam a gente de Companhia Brasileira. Eu falei, Companhia Brasileira, porque era um projeto, não sei o quê.
E Então a aí, companhia brasileira nasceu na Nicarágua. na Nicarágua. É um bom lugar de nascer. É por isso que eu pensei, porque depois, aí quando começou a se estabelecer, eu falei, puta merda, esse nome, faz o que com esse nome, né? Porque parece um nome, sei lá, de uma companhia de gás, não sei, né? Companhia Brasileira de Gás. Né? Parece uma coisa meio institucional. Companhia Siderúrgica Nacional. Mas ficou, né? Ficou. E até um pouco presunçoso, talvez. Talvez um pouco, tipo, companhia brasileira, não tem outra, né? Só tem uma. Mas foi tão orgânico, assim como a companhia foi se organizando, porque nunca parei também com esse negócio de vamos formar um grupo. Não tem isso, né? Você vai e as afinidades vão se potencializando, se encontrando, é isso aí. Mas aí tinha o Volta ao Dia para fazer, teve o Adeus Robson, esse mergulho, nessa obsessão cortazariana que até hoje me acompanha. É de fato um lugar inesgotável para mim de pesquisa, de estudo, de interesse. Aí eu estava já escrevendo o Volta ao Dia, na Nicarágua, não sei o que, pau. Aí teve, nesse ínterim, teve a história do Som e Fúria, de uma parceria com a Sutil, minha e da Fernanda Fará, ainda eu não tinha mais grupo. E aí, já nesse contexto, já é a Companhia Brasileira, e a gente faz Som e Fúria, que é uma proposta do Guto Gevaer, e amigo, né, muito amigo do Guilherme e tal, e a gente segue, faz Som e Fúria, e já é o Volta ao Dia, né? Aí já é a Companhia Brasileira, já chega a Nádia para fazer luz, aí a Giovana chega depois da estreia do Volta ao Dia, que foi aqui na Casa da Vermelha. Ela já chegou, ela entrou no Festival de São José do Rio Preto, que ela voltou de São Paulo, morava na França, não sei o que, estava em São Paulo no Teatro Alfa, voltou querendo voltar para Curitiba e trabalhar não mais como gestora, mas voltar ao campo artístico. E aí ela já se propôs ajudar na produção, e é isso aí. Aí foi, né? Aí o Volta ao Dia, essa longa história, a gente fez Volta ao Dia de 2002 a 2008 ou 2009. É uma peça também que para mim tem uma percepção, um exercício claro de conscientização minha como dramaturgo mesmo, diretor, no sentido de que eu deixo menos espaço para o trabalho em cena meu, como ator, como performer, mas eu não abandonei isso. Não é que eu não possa fazer, ou não queira, ou não venha a fazer. Mas é algo que eu não estou fazendo agora, porque eu tenho um chamamento, uma dinâmica de criação estimulada que está em outro contexto. Eu sempre lembro de você na melhor parte do Homem, você no cantinho lá. Assim. Então, teve a melhor parte do Homem, né? Nesse início de companhia, a Giovana dirigindo essas aventuras. E a frase emblemática da Giovana que a gente repete até hoje. Obrigado, Lori, por essas palavras tão reconfortantes. Obrigado, Lori, por essas palavras tão reconfortantes. Foi um trabalho maravilhoso de fazer, que a gente viajou com ele. Isso já era brasileira? Já. Já é o início ali, né? Da Companhia Brasileira. Muito legal, assim. E aí, então, foi muito orgânico, assim, esse início, porque o Volta ao Dia... Porque também tem isso, eu acho, como os trabalhos tiveram muitos desdobramentos, então tinha o que fazer, porque não imagino o início de um trabalho sem ter o trabalho. Né? O que une a gente é o trabalho. As afinidades na possibilidade de gerar trabalhos e criar
coisas, assim. E é o que nos mantém ainda muito conectados, cada vez mais. E também a perspectiva, no caso da Companhia Brasileira, de ser de fato brasileira. Ela acabou se afirmando nisso também, né? Porque tem um monte de gente que cruza aqui de tudo quanto é canto. Né? O elenco do CRUM é quase um bestiário, né? Disso, assim, tem gente de muitos lugares aqui, artistas e... A produção deve ficar bem tranquila para juntar essa gente. Fica a Cássia, não só a Cássia, né, mas outras pessoas. Mas eu acho que tem aí também nisso tudo, para mim, ainda um aspecto de formação. Isso não é demagogia, é muito verdade, assim. Esses trabalhos também fazem parte de um contexto verdadeiro de pesquisa. Não é a palavra pesquisa assim, tipo... Porque eu também não acredito nesses rótulos, uma companhia, é teatro de pesquisa, sei lá, entendeu? É o teatro que a gente está fazendo. Sim. Né? E ele pode ser super comercial, inclusive. Em certa medida, ele pode ser qualquer coisa. Né? Ele pode ser o que ele quiser ser. Né? Na interação com o fora, com a dimensão pública, e também essa consciência que vai se formando do que é a dimensão pública daquilo que a gente faz, que é muito importante, né? Se entender nesse lugar. Sim.